Hoje eu quero refletir, juntamente com vocês, sobre socorro. Será que existe socorro para nós? De onde virá esse socorro? Então, primeiramente, vamos ver o que é socorro. No dicionário está assim: é um auxílio, um benefício, ajuda ou assistência a alguém que se acha em situação de perigo, desamparo, doença e N outras situações. Também socorro é aquilo que se dá para auxiliar ou socorrer alguém. É uma ajuda, uma esmola, um auxílio. Mas a primeira definição fala: o socorro é um auxílio que se presta a alguém que se acha em situação de perigo, desamparo. Então, essa necessidade de socorro, ela é sempre planejada? Vamos ver que, às vezes, ela ocorre repentinamente. A gente não pensa que vai enfrentar a situação e ela surge diante de nós. Olha só o que está lá em Isaías 10, versículo 3. Diz assim: mas que fareis vós no dia da visitação e na desolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Então, muitas vezes, essa situação de necessidade, de perigo, de desamparo, de doença, ela ocorre repentinamente, não dá para a gente planejar. E aí, ela, eu costumo dizer que são fatalidades, às vezes, que batem a nossa porta. E muitas vezes a gente pode não ter feito nada por isso. São fatalidades. Eu gosto de pensar também, por exemplo, às vezes você está num lugar, aí aparece uma formiga, vamos dizer, e aí de repente você pensa nessa formiga. Você não imaginou a vida, a necessidade, tudo que essa formiga, o que ela estava fazendo, qual que era, os anseios, os desejos da vida dela. Você simplesmente, pisou, matou. Então, é um mundo paralelo. Às vezes acontece, a gente está lá no nosso caminho, está lá, fazendo aquilo que a gente se propôs fazer e de repente, aparece uma situação desoladora. Aí nós vimos, pode ser de repente, e sabemos que você pode buscar socorro de quem? Como? Então, a primeira coisa que a gente imagina, às vezes, é o socorro do homem, mas esse socorro pode falhar. Olha só o que está escrito no Salmo 60:11. Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Há situações que ninguém pode nos ajudar. Ninguém. A gente não vai conseguir expressar, mostrar a nossa dor, a nossa angústia. Então, a gente, não vai ter como, buscar o socorro do homem, porque muitas vezes também você não vai conseguir passar a sua necessidade, ele não vai perceber. E eu creio que o salmista colocou aqui o nome vão, porque ele, não que não seja importante a amizade, a gente vai ver o versículo mais para frente, como é importante também essa ajuda mútua. Mas muitas vezes esse socorro, você espera de alguém próximo uma resposta e ela não vem. Então é o que ele está chamando aqui de socorro vão, que você busca e não recebe. Também no Salmo 108:12 diz: dá-nos auxílios para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Então o salmista está falando para quem? Dá-nos. A quem ele está se dirigindo? Essa fala é o que dá-nos auxílio na angústia. No Salmo 60 e no 108 fala auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro do homem. Os dois salmos falam basicamente a mesma coisa. Então, a quem
o salmista está clamando? Será que existe alguém que pode nos ajudar? Alguém que pode nos socorrer? Então a gente vai perguntar, existe esse alguém? De onde ele virá? Então vejamos também no Salmo 121, versículos 1 e 2, diz assim: levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, eu acho muito interessante essa fala, né? Levanto os meus olhos para os montes. Às vezes você, instintivamente, você eleva os seus olhos, né? E o que você vai ver, muitas vezes, dependendo do lugar, são montes. Se for em Belo Horizonte, né? Nós somos circulados de montanhas. Então, de onde virá o socorro? Então, na sua aflição, você eleva os olhos para o alto. De onde vem o socorro? E a resposta está: o meu socorro vem do Senhor. Está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Quem é esse Senhor? É Jesus Cristo. E interessante aqui que ele fala no nome. Então, crer em Jesus é uma bênção, é ótimo, mas há uma etapa além do crer em Jesus, é crer no nome dele, é crer que ele é o Filho de Deus e que nele há o socorro bem presente na hora da aflição, é um socorro que vai responder. Então, esse socorro pode não vir do homem, não vir de quem você está esperando, mas certamente virá do Senhor que fez os céus e a terra. E quando esse socorro virá? Eu separei 2 versos. Um deles está lá em 2 Crônicas, capítulo 12, verso 7, que diz assim: vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes, em breve, lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Então, aqui mostrou uma condição. Qual é a condição para o socorro vir? Porque quem está na situação de aflição, se ele não clamar por socorro, quem vai ouvir? Quem vai atentar para aquilo? Então, a condição aqui mostrada é a pessoa pedir o socorro. E quando você pede socorro, o que está por trás do pedido de socorro? É você reconhecer sua própria limitação, que você não dá conta, que você está numa situação de perigo, você clama socorro, né? É um sinal mundial. Falar SOS, ainda que você não tenha nem voz nem nada, se você conseguir fazer um sinal de fumaça SOS, todo mundo sabe que você está em perigo. Então, você tem que enviar um sinal, seja ele qual for. E para que o nosso Deus possa ouvir, esse sinal é você reconhecer que precisa, que você não vai dar conta sozinho, que você não está no controle dessa situação. Então, aqui foi descrito como eles se humilharam. Então, em breve lhes darei algum socorro. Pode ser, às vezes, que o socorro não vem pronto imediatamente, resolvendo todas as situações. Ele pode vir aos poucos. Então, você precisa de, vamos dizer, ter uma receptividade para esse socorro, uma receptividade para encarar a situação, para confiar que há um Deus no céu, que fez os céus e a terra, que nos criou, que é responsável por tudo, que está no controle de tudo. Em termos, às vezes as pessoas dizem, por que Deus permite certas coisas? Eu tenho um amigo que falou assim, por que Deus ainda não curou o coronavírus? Tem um outro versículo que diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então Deus deu a terra para nós gerirmos. Muitas coisas, aliás, a maioria delas, é consequência da nossa gestão. Então, se você está
com a responsabilidade de gerir a terra, isto é para o bônus e para o ônus. Nós não podemos querer estar no controle, fazer tudo independente de Deus e quando acontece algum problema, Deus é o culpado. Não, não é assim que funciona. Então, existe então um socorro que ele vem do alto, vem quando você se dispõe a clamar por socorro, a crer que esse socorro pode vir, a crer que há um Deus que se importa com você e confiar que vem este socorro. Então, essa condição chama-se você reconhecer a sua limitação. Aqui o autor colocou: humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei algum socorro. Então, esse socorro vem quando você pede, quando você se coloca na posição de receber. E ele vem quando você está no estado de receptividade e também quando você pede. Também no mesmo livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, verso 4, diz assim: E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Então, o reconhecimento do senhorio do Senhor te leva a buscar esse socorro, esse auxílio, e ele virá. Por quê? Porque o socorro da parte de Deus não falha. Vamos ver aqui em Esther, capítulo 4, verso 14. Diz assim: Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Aqui está falando a história de Esther. Era uma órfã judia que foi elevada à rainha do Império de Assuero, que é o Império Persa, que foi o maior império, né, de uma época, né, eram 120 províncias, e houve um inimigo dos judeus nesse império, que era o primeiro-ministro todo-poderoso abaixo do rei, né? Era o Amã, e ele projetou matar todos os judeus. E o tio de Esther falou para ela: olha, você vai ter que ir na presença do rei. Só que para chegar no rei, a pessoa tinha que arriscar a vida, porque você não podia chegar diante do rei sem ele te chamar. E ela foi, se apresentou. E essa fala está dizendo: olha, se você não quiser se arriscar, certamente o socorro virá. O Senhor vai usar outra pessoa, não vai te usar, mas Ele vai trazer o socorro. Então, esse socorro da parte de Deus não falha jamais. Então, esse é o socorro definitivo, é o socorro que, vamos dizer, que não falha. A gente viu lá atrás que às vezes você espera de alguém aquele socorro e eles não vêm. Mas é bom também você ter amizade, você esperar o auxílio de um amigo. Ele é bem-vindo, esse socorro, porque se você não tem a disposição de pedir, ainda impera o orgulho, você não se humilhou. Então, uma condição é essa: você pedir o socorro, você sentir que precisa desse socorro e se expor. É uma exposição. Porque o que o homem, na sua história, deseja? O controle de tudo. Ele quer o controle até do tempo, né? A clonagem é para isso, para ele não morrer, ele quer viver para sempre. Então, existem certas coisas que são, assim, pertencentes ao desejo do homem, né? Então, todo homem busca a longevidade, busca o controle de tudo. Mas você buscar o socorro dos amigos também é importante. Então, lá em Atos 11:9, os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Porque houve uma fome nesse tempo lá, e
E foi então solicitado que quem estivesse nos vários lugares onde a palavra já era conhecida, que enviasse socorro para a Judéia, porque eles enfrentavam uma fome, que é uma situação de perigo, de desamparo, de doença, né? Uma situação grave. Então, é bem-vindo o socorro do amigo, só que algumas situações o amigo não vai resolver, ninguém vai resolver. Será você e Deus. Também em Atos 26, 12, aliás, 26, 22, fala da realidade deste socorro. Então é Paulo falando, mas alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Aqui é Paulo falando. Então ele está testemunhando que esse socorro é real, é presente. Então ele falando, alcançando o socorro de Deus ainda hoje. Então por muito tempo o Paulo alcançou, né, por toda a experiência dele como cristão. Então é real esse socorro, você pode confiar, ele virá se você clamar a ele. Então nós podemos confiar que o socorro virá. Filipenses 1,19, Paulo também está escrevendo essa carta, diz assim, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então aqui está super específico. Há um socorro, o socorro que é feito no nome de Jesus e que opera na terra através do Espírito Santo de Deus. Então, esse tempo que estamos vivendo são tempos difíceis. Ninguém nunca experimentou isso sobre a face da terra. Nem na Segunda Grande Guerra foi de tamanha extensão, né? Você ficava recluso para não ser preso, né? Não, quer dizer, havia o risco de morte também, mas numa escala menor. Mas, então, é muita novidade, muita insegurança que gera, muita aflição pelas situações, pelas consequências do que estamos vivendo. Então, você pode confiar. Clame a Jesus, chame por Ele e Ele certamente lhe trará o socorro. Esse é o nosso Deus, é o nome de Jesus e é o Espírito Santo de Deus que opera em nós. Tenhamos todos uma boa semana e já sabe, se precisa de algum auxílio, alguma ajuda, alguma assistência, em alguma situação de perigo, de desamparo, de doença, de qualquer coisa, pode clamar ao Senhor de toda a terra, a Jesus, que Ele ouvirá e trará. Tenhamos toda uma boa semana. Obrigada.